Israel é um país localizado na Ásia Ocidental, na área geográfica conhecida como Oriente Médio e na região conhecida como Levante, sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo ao oeste e pelo Mar Vermelho ao sul e fazendo fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria nordeste, com a Jordânia e a Cisjordânia a leste e com o Egito e a faixa de Gaza a sudoeste. Com uma área de aproximadamente 20.770 km², Israel é o 149º maior país do mundo e com uma população estimada em cerca de 9.800.000 habitantes, Israel é o 93º país mais populoso do mundo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos onde vamos conhecer um pouco da história desse país que compreende a maior parte da região conhecida como Terra Santa, uma região sagrada para os cristãos, judeus e muçulmanos. Nesse primeiro vídeo, vamos entender como foi o estabelecimento das primeiras civilizações, como surgiram os primeiros estados nessa região e o seu domínio pelos assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A região correspondente ao atual Israel foi ocupada pelos primeiros humanos primitivos há cerca de 1.500.000 anos atrás. Já os fósseis mais antigos de humanos anatomicamente modernos, chamados de hominídeos de Sku e Kafzé, encontrados no norte do atual território israelense, são datados de cerca de 120.000 anos atrás. Por volta de 10.000 a.C., surgiu no sul do Levante a cultura natufiana, por volta de 4.500 a.C. a cultura gassuliana e mais ou menos em 3.500 a.C. surgiu nessa região os povos semitas. Alguns arqueólogos acreditam que por volta de 2.600 a.C. foi fundada por povos semitas ocidentais chamados de Jebuseus de acordo com a Bíblia hebraica, a cidade de Jerusalém. De acordo com a arqueologia, durante a Idade do Bronze, por volta de 2100 a.C., surgiu na região do Levante o povo cananeu, que ocupou a região conhecida como Canaã. E de acordo com os textos sagrados, também foi nessa época que o povo hebreu partia do sul da Mesopotâmia em direção a Canaã por orientação de Abraão, em busca da Terra Prometida. Em 1650 a.C., teve início a 15ª dinastia do Egito. Essa dinastia foi governada por cananeus que mantiveram relações estreitas com Canaã nesse período, até serem derrubados em 1550 a.C., dando lugar ao novo reino do Egito. Nessa época, os cananeus já haviam estabelecido cidades-estados independentes ou semi-independentes, geralmente cercadas por enormes obras de terraplanagem, que passaram a pagar tributo para o novo reino do Egito. Em 1457 a.C., uma coalizão rebelde de cidades-estados vassalos cananeus liderada pelo rei da cidade de Kadesh foi derrotada pelas forças egípcias sob o comando do faraó Tutemés III na Batalha de Meguido, e o Egito estabelece seu domínio sobre Canaã. No final da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C., Canaã entrou em colapso e o controle egípcio chegou ao fim. Nessa época, apareceram dois grupos nessa região, os povos do mar, particularmente os filisteus, que chegaram das regiões ao redor do Mar Egeu e se estabeleceram ao longo da costa sul, e os israelitas, que surgiram de uma ramificação dos povos cananeus e ocuparam as terras mais altas ao norte. A evidência mais antiga registrada de um povo com o nome Israel ocorre na inscrição egípcia chamada de Estrela de Merneptah, datada de 1208 a.C. Os israelitas se separaram dos cananeus a partir do desenvolvimento de uma religião inicialmente com crença em muitos deuses, mas que mais tarde se tornaria monoteísta, centrada na divindade conhecida como Javé, e que seria, portanto, as sementes do judaísmo. Os israelitas e os filisteus estão associados à transição para a Idade do Ferro, já que usavam ferramentas e armas de ferro muito melhores do que as de bronze. Segundo as evidências arqueológicas, centenas de pequenas aldeias foram estabelecidas nessa época, com populações de cerca de 400 pessoas e que eram em grande parte autossuficientes. Eles viviam do pastoreio, cultivavam grãos, videiras e oliveiras, com os quais faziam algum intercâmbio econômico e produziam cerâmicas simples sem decoração. Apesar de haver algum debate entre os historiadores, segundo a Bíblia hebraica,
Em 1047 a.C., a partir da vontade dos anciãos israelitas de terem um rei, foi estabelecido o Reino Unido de Israel, tendo Saul como primeiro governante e a cidade de Gibeá como capital. Em 1008 a.C., teve início o reinado de Davi, que estabeleceu no Reino Unido de Israel uma monarquia poderosa e unificada e embarcou em campanhas militares bem-sucedidas contra os inimigos. Para proteger suas fronteiras, Davi derrotou entidades regionais como os filisteus e conseguiu assim expandir os domínios do reino. Em 970 a.C., o rei Davi foi sucedido por seu filho Salomão, que passou a reconstruir inúmeras cidades importantes como Meguido, Hazor e Gezer, e construiu em Jerusalém o primeiro templo, também chamado de Templo de Salomão. Com a morte de Salomão em 931 a.C., 10 tribos do norte se rebelaram e conquistaram a sua independência, levando à formação do independente Reino de Israel, tendo como rei Jeroboão I e a cidade de Samaria como capital. E o que restou do Reino Unido de Israel deu lugar ao Reino de Judá, tendo como rei o filho de Salomão, Roboão I, e a cidade de Jerusalém como capital. Dos dois reinos, o Reino de Israel foi o mais próspero e logo se tornou uma potência regional, mas a sucessão do trono geralmente era resolvida por golpes de Estado e sua capital mudou diversas vezes de lugar. Por outro lado, o Reino de Judá era menor mas mais estável, e durante toda a sua existência, o reino foi governado por uma só dinastia e sempre teve Jerusalém como sua capital. Em 732 a.C., o Império Neo-Assírio invade o Reino de Israel, e 2 anos depois, após um longo cerco à capital Samaria, o reino caiu nas mãos dos assírios e muitos refugiados israelitas se mudaram para Judá, expandindo maciçamente Jerusalém. A cultura e a crença dos dois povos se fundiram, e muitos historiadores acreditam que nessa época o Deus Javé se tornou o único Deus desses povos e a Torá, os 5 primeiros livros sagrados da religião judaica, começou a ser escrito. Em 701 a.C., na tentativa de conquistar o reino de Judá, os assírios cercaram Jerusalém, mas partiram após terem conseguido receber muitos tributos. Em 609 a.C., o Império Neo-Assírio é conquistado pelo Império Neo-Babilônico, do qual o Reino de Judá se torna um estado vassalo. Em 601 a.C., o rei Jeoaquim se aliou ao Egito, o maior rival do Império Babilônico, e em 597 a.C., como punição, os babilônios sitiaram e saquearam Jerusalém, e em 587 ou 586 a.C., o rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, dando início ao período babilônico. Ele destruiu o primeiro templo, arrasou a cidade e os habitantes foram deportados para as cidades babilônicas. O reino de Judá foi abolido e se tornou uma província babilônica chamada de Yehud, ou Jeúde em português, onde permaneceram apenas os mais pobres. Em 539 a.C., o Império Neo-Babilônico é conquistado pelo Império Aquemênida, dando início ao período persa, e é nesse momento que o termo judeu começa a ser usado consistentemente para identificar o povo de Judá. No ano seguinte, o imperador Ciro o Grande concede a liberdade religiosa para todos os povos subjugados pelos babilônios, incluindo os cerca de 50 mil judeus que, liderados por Zorobabel, o governador de Jeúde, retornaram para a região e deram início à construção do segundo templo em Jerusalém. Em 332 a.C., o Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, conquista a região de Jeúde como parte de sua campanha contra o Império Aquemênida, dando início ao período helenístico. Em 322 a.C., um ano após a morte de Alexandre o Grande, seus generais dividiram o Império Macedônico e a região do antigo Reino de Judá passou a fazer parte do Reino Ptolomaico do Egito. Em 200 a.C., depois de um século de domínio ptolomaico, a região de Judá foi conquistada pelo Império Seleucida após a Batalha de Pânion e passou a ser governada por um sumo sacerdote de Israel como um vassalo helenístico. Os Seleucidas respeitavam a cultura judaica e protegiam as suas instituições, mas a região passou por um processo de helenização que resultou em um aumento da tensão entre gregos, judeus helenizados e judeus praticantes.
Essas tensões se transformaram em confrontos envolvendo uma luta pela posição de sumo sacerdote e pelo estilo e arquitetura da cidade santa de Jerusalém. A tolerância religiosa no Império Seleucida chegou ao fim em 175 a.C., quando o rei Antíoco IV Epifânio proibiu as práticas judaicas e impôs à força as práticas helenísticas aos judeus. Então, em 167 a.C., um sacerdote judeu da dinastia Asmoneana chamado Matatias matou um judeu helenizado e um oficial seleucida, levando à revolta dos Macabeus, um exército rebelde judeu. O filho de Matatias, chamado Judas Macabeu, derrotou os seleucidas em várias batalhas e em 164 a.C. capturou Jerusalém e restaurou a adoração no templo. Esse evento é comemorado até hoje pelo Festival Judaico de Hanukkah. Após a morte de Judas Macabeu, seus irmãos Jonathan Apfus e Simon Tassi conseguiram estabelecer em 140 a.C. um estado semi-autônomo, enquanto que o Império Seleucida entrava em declínio como resultado da instabilidade interna e das guerras contra o Império Parta. A dinastia Asmoniana prosperou e se expandiu, e em 110 a.C. deu origem ao reino Asmoneu, mas em 67 a.C. teve início a Guerra Civil Asmoniana como resultado da disputa entre dois pretendentes à coroa judaica. Então, em 64 a.C., a República Romana, sob a liderança do general Pompeu, conquista a atual região da Síria, passa a intervir na Guerra Civil Asmoneana e coloca no poder o sumo sacerdote João Hircano II como vassalo de Roma. Dessa forma, tem início o período romano primitivo, e nessa época, os romanos passaram a se referir a essa região como o Reino da Judéia. No próximo vídeo, vamos entender como foi o início do domínio romano na região de Israel, o surgimento do cristianismo e, mais tarde, o surgimento do islamismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.